Eu já perdi muito tempo da minha vida com isso aqui. Seja assistindo séries, usando as redes sociais, seja navegando em lojas virtuais ou simplesmente passeando pelos aplicativos do meu celular. Eu nunca pensei que em algum momento isso aqui poderia se tornar uma prisão. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar como hoje, mesmo trabalhando com as redes sociais, eu consigo manter a minha mente em paz e longe de ruídos excessivos. E certamente a minha experiência pode te ajudar a utilizar o tempo da sua vida com algo que verdadeiramente é importante para você. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Primeiro, se livrando dos barulhos externos. Nesse vídeo a gente vai começar a nossa conversa primeiro te dando algumas dicas e sugestões do que você pode fazer para diminuir o uso das redes sociais ou para mesmo sem diminuir, ainda assim manter a sua mente mais calma e serena. Caso, na sua situação, você também utilize as redes sociais como trabalho. Mas, independente se você utiliza ou não as redes sociais para trabalho ou se utiliza apenas para lazer, esse vídeo vai ser muito útil para você. Começaremos primeiro com as sugestões e dicas e, em segundo lugar, eu vou compartilhar com você a minha experiência pessoal. Primeiro, se livrando dos barulhos externos. Desative todas as notificações barulhentas e só deixe ativas notificações essenciais. E ainda assim, procure deixar em modo silencioso. Acostume as pessoas mais próximas a você a te ligarem, ao invés de estar mandando mensagem atrás de mensagem. Caso isso faça sentido para você e para a sua realidade atual. Porque talvez no seu caso você possa considerar mais incômodo uma ligação do que uma notificação de uma mensagem. Então, veja aquilo que se encaixa melhor na sua realidade. No meu caso em particular, eu prefiro deixar o celular muitas vezes no modo não perturbe e as notificações desligadas. A única notificação hoje que eu deixo ligada no meu celular é o do WhatsApp. E ainda assim, não é uma notificação barulhenta. Todas são notificações silenciosas. Porque eu não quero estar no meio do meu trabalho e estar recebendo notificações. Eu não quero estar fazendo uma meditação e estar recebendo ligações. E porque também eu costumo deixar o meu celular no modo não perturbe. Porque hoje tem muitas ligações de spams, trotes, fraudes. Então, para evitar esse tipo de incômodo, eu já deixo a maior parte do tempo no modo não perturbe. E as pessoas que estão no favorito do meu celular, assim que elas ligam esse modo não perturbe, ele é interrompido e essa ligação chega até mim. Então, pensa aí na sua realidade, no que seria melhor para você. Para mim, funciona muito bem dessa forma. 2. Se você usa o Instagram, faça uma limpa no seu Instagram, porque menos é mais. Menos preocupação, menos excesso de pessoas seguindo, mais paz para você, mais tranquilidade para você, menos coisas para você se ocupar. E como é essa limpa que você pode fazer no seu Instagram? Você pode selecionar todos aqueles perfis que não estão coerentes com o tipo de vida que você quer ter, com a pessoa que você quer se tornar. Perfis que não te trazem inspiração, perfis que muitas vezes só fazem consumir o seu tempo e não te agregam em nada positivamente. Ou perfis até que são muito bons, mas que hoje não te fazem sentido, que hoje não estão te levando para lugar nenhum. Porque também a gente pode seguir uma série de pessoas, essas pessoas serem boas, essas pessoas passarem uma mensagem positiva, mas naquele momento não está fazendo sentido para a gente, porque a gente está indo em uma outra direção. E às vezes nessa outra direção tem várias outras pessoas também que a gente poderia estar mais próxima do que essas outras que nesse momento não está fazendo mais tanto sentido. Vamos supor que teve uma época que você queria ser cozinheiro ou cozinheira. E aí você começa a seguir várias pessoas dessa área. Só que hoje, talvez o seu foco seja diferente. Talvez seja em saber como ter uma vida mais saudável. Talvez seja em viagens. Então, procure ter coisas no seu Instagram que estão alinhadas com a vida que você quer ter. Com aquilo que faz sentido para você. Por exemplo, no meu perfil eu sigo pessoas que são da mesma área que eu. Pessoas também que falam sobre alimentação, porque é um tema que me interessa. Então, tudo aquilo que é do meu interesse de alguma forma eu estou seguindo. Porque é para isso que serve também o Instagram, para a gente se conectar e para a gente seguir aquilo que faz sentido para a gente. E não um montão de pessoas que às vezes nem fazem mais sentido com quem nós somos hoje. Procure também silenciar posts, stories, reels, exceto os que de fato te ajudam. E ainda assim, procure ter poucas referências. Por quê? Porque muitas referências elas podem gerar confusão em você.
Porque cada pessoa tem a sua metodologia, tem a sua forma de passar o conhecimento adiante. Às vezes é o mesmo conhecimento que eu vou passar, outra pessoa também vai passar. Só que a minha forma de falar vai ser diferente da forma que essa outra pessoa vai falar. Então, às vezes você vai entender melhor comigo e não vai conseguir entender tão bem com essa pessoa. Ou o contrário, você vai entender muito bem com essa pessoa e comigo você não vai se conectar. Mesmo que no final ambos os caminhos vão te levar para o mesmo lugar. Mas se você fica tentando mesclar, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para fazer, por exemplo, uma receita de bolo. Aí eu vou usar essa quantidade de farinha que essa pessoa falou e essa outra quantidade de açúcar que essa outra falou, sendo que já é uma receita diferente. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo pelo excesso. Então, se você tem, por exemplo, algum objetivo, eu quero crescer o meu Instagram. Aí você segue 1.001 pessoas, acompanha 1.001 pessoas que falam sobre crescimento no Instagram. Isso pode te deixar confuso ou confusa, por quê? Porque às vezes a pessoa vai dizer uma coisa, o outro já vai dizer outra, você vai... Nossa, mas espera, é isso ou é isso? Isso serve para tudo. Para o que a gente vai aprender sobre relacionamentos, para qualquer área da nossa vida que a gente quer se aprimorar. Porque uns vão dizer que é melhor não comer carne, outros vão dizer que é melhor comer carne. Entende? Então você tem que ver aquilo que verdadeiramente faz sentido para você e que está alinhado com você. E aí sim, se você foi por um caminho, esse caminho ele de fato não te ajudou, você procura o outro caminho. Inclusive eu já fiz isso de mesclar coisas diferentes e acabou que eu fiquei paralisada. Hoje, por exemplo, eu até sigo pessoas diferentes que falam sobre crescimento no Instagram. Mas isso não quer dizer que os stories, que os posts, que os reels estão ativados para todas essas pessoas. Então o fato de ter lá seguindo X pessoas, por exemplo, que falam a respeito de relacionamento, que é o meu nicho principal hoje, relacionamentos e autoconhecimento, não quer dizer que eu estou acompanhando todas aquelas pessoas. E outra coisa que é muito importante você fazer, você ignorar por 30 dias sugestões novas que o Instagram vai estar te dando de perfis diferentes. Não tem como silenciar totalmente só por 30 dias. A cada 30 dias tem uma opçãozinha que você vai lá e desativa para não receber sugestões de perfis novos. Se o meu Instagram já tiver passado esses 30 dias, eu vou colocar uma foto aqui para você ver exatamente como fazer. Ou se você tiver dúvida, deixe seu comentário aqui que aí eu pesquiso e te explico direitinho. Ou você mesmo pode fazer isso. 3. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Uma coisa muito importante nesse processo de não ser refém do celular, não ser refém das redes sociais, é você já começar o seu dia trazendo paz e calma para você. E como você pode fazer isso? Acordou? Vai beber água. Hidratou o seu corpo? Então procure um lugar confortável, mas não confortável o suficiente para você dormir e leia de 1 a 2 páginas de algum livro. Sem intenção nenhuma de absorver os conteúdos, apenas de relaxar e se acalmar. Depois disso, calmamente. Fecha o livro, respira profundamente, preferencialmente por 3 vezes, fecha os seus olhos, fica por uns 2 minutinhos em silêncio, no mínimo por 1 minuto. Se você quiser estender um pouco mais, pode ser também, desde que isso não te traga desconforto, uma sensação de agitação. E quando você fechar os seus olhos, você simplesmente relaxa, tenta não ficar focado em nada que você tem que resolver, que você vai precisar fazer daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora. Sempre que vier um pensamento, tenta deixar esse pensamento simplesmente passar, mas não se apega, não entra naquela história. Simplesmente fica focado, por exemplo, na sua respiração, nas sensações do seu corpo, mas tudo isso feito de forma calma, de forma tranquila, sem agitação, sem pressa. Você tanto pode colocar um alarme para despertar, desses 2, 5 minutinhos, tanto você pode sentir naturalmente que aquele é o momento de sair daquele estado de relaxamento. Se você for colocar um alarme, procure colocar uma música suave para você despertar desse momento. E não uma música agitada, e não aquele pi. Não, isso não. Tem que ser algo coerente com aquilo que você estava fazendo. Quando você começa o seu dia assim, dessa forma mais tranquila, a tendência é que o seu dia ele continue seguindo esse ritmo de tranquilidade, de paz, de calma. Para pensar agora em dias que você acordou mais agitado, que você saiu correndo, desesperado, pensando que ia se atrasar. Você já percebeu que parece que o dia todo ele parece ficar mais agitado, parece que as coisas elas vão saindo na correria?
E nos dias que você acordou já mais relaxado, mais soltando, caso você já tenha feito isso em algum momento da sua vida, você já percebeu que as coisas elas fluem com mais facilidade? Que o dia parece que ele está mais tranquilo para você? Ou que mesmo que esteja agitado, você não se sente internamente agitado, você sente que as coisas elas estão fluindo, que você está conseguindo resolver tudo numa boa? Então, esse é o poder de quando a gente decide intencionalmente começar o nosso dia com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais calma e paz interior. Quarto, tire tudo o que está roubando o seu tempo. E o que exatamente pode estar roubando o seu tempo? Tudo aquilo que não está te ajudando no seu processo está roubando o seu tempo. Então busque se livrar dos seus excessos, não só nos aplicativos que você tem no seu celular, nas notificações, mas na sua vida como um todo. O que hoje, por exemplo, você tem dentro do seu guarda-roupa que para você não é mais útil, que para você está ali só acumulando espaço, que não faz mais sentido com a sua nova identidade, que não faz mais sentido com a pessoa que você é hoje. Então procure se livrar de todos esses excessos, porque quando a gente procura manter a organização, fica muito mais fácil da gente viver a nossa vida, da gente conseguir fazer aquilo que precisa ser feito no nosso dia a dia, sem nos perdermos em distrações. Então, se hoje você tem aplicativos no seu celular, dos quais você não usa mais, se permita excluir esses aplicativos. Inclusive te dizendo, se agora eu acabei de perceber que tem alguns aplicativos que estão ali só ocupando espaço no meu celular, porque tudo isso nos atrapalha. Então, quando a gente vai tendo consciência disso, é importante que a gente vá eliminando esses excessos. E lembra, aquilo que não te ajuda no seu processo está te atrapalhando. Tudo aquilo que rouba o seu tempo e não traz nenhum benefício, não traz nada de positivo para você, dentro desse contexto, está te atrapalhando, está atrapalhando a sua vida. 5. O dilema das redes sociais, livros, ferramentas e não se cobre tanto. O que eu quero te dizer com isso? Na Netflix tem um documentário muito bom que é o Dilema das Redes Sociais. Já faz um tempo que eu assisti esse documentário, então eu não lembro de tudo, mas eu lembro que foi um documentário muito bom e que me fez abrir os olhos para as redes sociais e para esse consumo excessivo que às vezes a gente pode ter. Então, se você tiver acesso à Netflix e fizer sentido para você, eu te aconselho muito que você assista. Tem também um livro muito bom que é chamado Essencialismo. Esse livro também faz um bom tempo que eu li, então não lembro de muitas coisas, mas eu lembro que é um livro muito importante nesse processo de retirar os excessos. Provavelmente você vai gostar se você está buscando diminuir os excessos e acalmar a sua mente. Trazer mais centramento, trazer mais organização. Pelo menos essas são as lembranças que eu tenho a respeito desse livro. Porque ele fala justamente sobre aquilo que é essencial e aquilo que não é. Inclusive tem uma parte do livro, se eu não me engano, que fala sobre aquilo que não é um sim certo, então é um não. Sabe quando às vezes a gente fica em dúvida sobre algo? Se a gente não tem certeza, muitas vezes é um não. Porque o sim, muitas vezes ele é simples, ele é fácil. Então utilize as ferramentas que você tiver ao seu alcance para gerenciar melhor o seu uso das redes sociais, para que você não se torne, não seja refém das redes sociais, do seu celular, dos aplicativos que podem estar no seu celular hoje. E não se cobre tanto, entenda, isso é um processo. Pode ser que você comece no seu processo e você dê uma quedinha, mas aí você levanta e faz novamente aquilo que precisa ser feito. E buscando sempre aprimorar e compreender, poxa, por que dessa vez eu caí? Por que dessa vez eu estou indo para o excesso novamente? O que isso quer dizer sobre mim mesmo ou sobre mim mesma? O que está me faltando que eu estou querendo preencher às vezes com as redes sociais? Do que eu estou sentindo falta e eu estou preenchendo aqui? Qual é a dor da minha vida hoje que eu não estou querendo olhar e por isso eu estou olhando aqui para essa tela, eu estou aqui me distraindo com a vida das outras pessoas? O que eu poderia estar fazendo nesse tempo que eu estou aqui utilizando? Será que lá no futuro eu vou me arrepender de ter passado tanto tempo nas redes sociais? E claro, se você trabalha com as redes sociais, você provavelmente vai usar mais do que uma pessoa comum. Ou às vezes não. Já ouvi casos de pessoas que trabalham com as redes sociais e utilizam muito menos do que as pessoas que não estão ali a trabalho. E a gente não pode se esquecer que as redes sociais, várias coisas que existem hoje, é feito com o objetivo de fazer a gente consumir. Por exemplo, se você vai na praça de alimentação de um shopping, não é à toa que existem aquelas cores. Por exemplo, por que determinadas marcas usam a cor vermelha? Porque a cor vermelha, segundo a psicologia, ela vai ativar determinadas sensações na gente.
Então as redes sociais, elas também não têm essas cores por acaso, fora os gatilhos que existem, né, de palavras que geram urgência na gente, geram uma sensação de urgência. Então tudo isso é importante a gente ter o conhecimento, porque quando a gente tem um conhecimento e a gente aplica ele na nossa vida, fica mais fácil da gente não ser refém de um celular. Particularmente, eu acredito que em algum nível todos nós estamos um pouco presos ao celular, mas existe uma forma de viver onde esse excesso ele não é necessário, onde a gente consegue utilizar o celular sem ser refém, sem ser escravo dele. Agora eu vou contar para você um pouco da minha experiência com as redes sociais e como eu consigo manter o equilíbrio, a paz, a calma, mesmo utilizando as redes sociais todos os dias, mesmo trabalhando com as redes sociais. Além de aplicar todos esses passos que eu te disse aqui, eu aplico isso na minha vida. Também tem algumas outras questões que eu acabei não trazendo e que eu vou trazer agora. Por exemplo, eu coloco o limite para o Instagram. Como é que eu coloco esse limite? Eu deixo 45 minutos. Se eu passar desses 45 minutos, que é o tempo que eu tenho para interagir com a minha audiência, é o tempo que eu tenho para postar um Reels, para programar lá direitinho, colocar algum texto, colocar uma música. Se eu passar desse tempo, geralmente eu vou adiando de 5 em 5 minutos. Então eu boto, me lembre daqui a 5 minutos. Às vezes eu coloco um pouco mais. Ou dependendo do dia, eu coloco em ignorar o limite hoje. Mas, para mim, na minha realidade hoje, eu estou conseguindo seguir isso. Se você quiser fazer isso na sua realidade também não estiver funcionando, você vai colocando de 5 em 5. Porque aí toda vez aquilo se torna até uma coisa meio tipo irritante. Ai, de novo isso aqui. E te dá mais força e mais coragem para sair dali. Outra coisa sobre as redes sociais. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não sigo ninguém da minha vida pessoal no meu Instagram. Então eu só sigo pessoas realmente que estão relacionadas com o meu trabalho, ou pessoas que me inspiram, pessoas que têm conteúdos dos quais eu sinto que agrega na minha vida. Então isso me facilita muito. Então eu não sei, mas eu tenho a percepção que de alguma forma isso facilita muito. Embora eu não tenha como ter certeza disso, porque o tempo que eu usei no passado no Instagram de forma pessoal foi muito pouco. Então eu não tenho uma menção muito grande disso. Embora algumas vezes eu lembro que eu me perdi assim um pouco ali, olhando o que as pessoas estavam fazendo e tudo mais, mas eu não sinto que era algo assim que me prendia totalmente, sabe? Tanto é que eu consegui sair do Instagram há muito tempo atrás. Eu usei um tempo e depois eu saí facilmente. Assim eu me recordo. Então hoje eu devo estar seguindo cerca de 260 pessoas aproximadamente. E a maior parte dessas pessoas eu já consegui silenciar os stories, os posts e os reels. Isso me facilita muito. Inclusive eu quero até comentar com você que recentemente eu estava pegando todo o conteúdo que eu estava construindo lá no Instagram e colocando no TikTok. Só que eu percebi que o TikTok, na verdade eu já sabia disso, mas eu estava querendo insistir. Não é uma rede social que eu gosto. Não é uma plataforma que eu gosto. Inclusive o Instagram eu não gostava tanto assim. Hoje eu estou passando a gostar mais. A minha plataforma preferida sempre foi o YouTube. Mas eu estou começando também a gostar do Instagram. Já o TikTok eu nunca simpatizei muito. E recentemente eu tentei usar novamente. Mas eu não sinto que aquilo agrega em nada na minha vida. Eu não sinto que ali é o lugar para mim. É um lugar para eu estar. Então eu repostava meu conteúdo do Instagram no TikTok. Mas parei de fazer isso recentemente. Isso tem me feito um bem tão bom, porque só de olhar para aquele íconezinho, pensar em clicar ali e entrar, eu não sentia a menor vontade. Então é importante também a gente ver aquilo que se conecta com a gente de verdade e aquilo que não. Porque às vezes a gente tem uma ilusão, e eu tenho essa ilusão, que a gente tem que estar em todos os lugares, em todas as plataformas. E talvez isso possa ser verdade. Dependendo se você tem outras pessoas para te ajudar ou se o trabalho que você faz hoje, você faz basicamente sozinho ou sozinha. Então, na minha experiência, hoje tem sido muito mais tranquilo lidar com as redes sociais, mesmo trabalhando com elas. Porque hoje eu utilizo vários artifícios que me permitem não estar o tempo todo conectada. Porque estar o tempo todo conectado ou conectada é algo que mais cedo ou mais tarde vai nos adoecer. Já existem pessoas falando sobre isso, sobre inclusive os prejuízos desses vídeos mais curtos, quanto eles prejudicam o nosso cérebro. Então, se a gente tem acesso ao conhecimento, se a gente sabe que aquilo vai fazer mal, se a gente procura, inclusive, trabalhar as próprias questões emocionais, porque tudo isso ficou muito mais fácil quando eu aprofundei o meu processo de autoconhecimento, quando eu comecei a olhar para as feridas que eu tinha, que eu não estava querendo olhar. Então, quando eu mergulhei nesse processo, ficou também muito mais fácil, porque muitas vezes a gente usa uma rede social em excesso, a gente come em excesso, a gente faz algumas coisas em excesso
por causa das dores e das feridas que a gente não quer olhar. E quando a gente passa a olhar para essas coisas, tudo se torna mais fácil. Porque a gente começa a perceber o nosso verdadeiro valor e a gente começa a perceber o significado que tem o nosso tempo. E a gente começa a não querer mais perder tempo com coisas que não vão agregar positivamente na nossa vida. Com coisas que às vezes a gente está apenas tentando tampar um buraco emocional. Então hoje a minha relação com as redes sociais é muito mais tranquila. Basicamente hoje eu uso o WhatsApp, o Instagram e o YouTube. No WhatsApp eu evito ter vários grupos, eu estou no mínimo de grupos possíveis. Com relação a contatos também eu tenho o mínimo de contatos possíveis. Hoje eu sou uma pessoa que tem uma rede de amigos muito pequena, então não tenho muita coisa para fazer no meu Instagram atualmente. Às vezes me comunicar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, ou com alguém que entra em contato comigo. Então, tudo isso facilita a minha vida. Se você é uma pessoa, por exemplo, mais extrovertida, mais festeira, gosta de fazer muitas amizades, tudo isso vai ocupando também o tempo da sua vida. E não tem problema nenhum, desde que você esteja fazendo isso de uma forma consciente. Particularmente, eu tenho vontade de fazer mais amizades, mas também nada em excesso, porque para a gente ter uma amizade, a gente precisa dedicar o nosso tempo, precisa dedicar a nossa atenção. Mas eu tenho vontade, sim, de encontrar pessoas que hoje se encontram mais alinhadas com aquilo que eu estou vivendo e com aquilo que eu estou buscando. E sei também que no momento certo eu vou me conectar com essas pessoas, porque a minha parte eu já estou fazendo. Então, basicamente, essa é a minha experiência hoje com as redes sociais. E é tudo isso que eu faço hoje para conseguir me manter mais equilibrada, mesmo trabalhando com as redes sociais, mesmo usando muito o celular diariamente. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo nesse canal, ou se esse é o único vídeo que tem aqui nesse canal até agora, já clica aqui embaixo e se inscreve se você gostou desse conteúdo, se você gostou da minha energia, porque aqui sempre terão conteúdos voltados, por exemplo, para espiritualidade, autoconhecimento, minimalismo, redes sociais, tudo aquilo que engloba quem é a Jéssica hoje. Então, se você gostou da minha energia e gostou desse vídeo, é só se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos. Eu espero que de alguma forma a minha experiência e esse vídeo possa ter te ajudado. E eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!